Estudos Bíblicos em Salmos. Com o professor Josué Vieira. Muito bem. Obrigado por mais uma vez você estar aqui nos escutando nesse estudo sobre Salmos que nós estamos fazendo aí na nossa coletânea, na nossa série de estudos sobre Salmos. É uma alegria muito grande você estar aqui nos acompanhando. E hoje nós vamos falar sobre mais um salmo da Bíblia, que é literalmente o reinado do ungido de Deus, o reinado do ungido do Senhor, que é o próprio Jesus Cristo, e está escrito lá no Salmo 2. Eu quero ler na integridade o texto com vocês, para que vocês tenham um pouco de noção do que nós estamos falando. O Salmo, a partir do verso 1, ele vai dizer o seguinte: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita os céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes dá a de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei, e rei aqui está em letra maiúscula, né? Sobre o meu santo monte de Sião. Proclamei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Com vara de ferro as regerás, e despedaçarás como um vaso do oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com temor. Beijai o filho, para que ele não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro de um pouco tempo se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados os que neles se refugiam. Bem-aventurados os que neles se refugiam. É interessante esse texto, que esse texto vai dar muito mais parecido e vai dizer para nós, basicamente, como é a nossa situação da sociedade que nós vivemos hoje. É interessante o fato de que a sociedade atual, os mundos e os governos riem e eles querem dar para nós a impressão de que Deus é uma mentira e eles tramam. Olha só o que o texto diz aqui no verso 2, diz assim, ó: Os reis da terra se levantam e conspiram contra o Senhor, o ungido de Deus. É interessante porque, se a gente for analisar, quem acompanha geopolítica e acompanha mais esses assuntos um pouco mais underground, que a gente pode dizer assim, a gente sabe que existem famílias e existem pessoas no redor do mundo que controlam todas as situações do campo da geopolítica e do campo, né, na tentativa aí de controlar as pessoas através da tecnologia, através da mídia, através de outros fatores, através do jornalismo, né, através dos filmes, trazer mensagens e outras coisas. E a gente sabe que tem aí pelo menos 13 famílias e aí mais uma porção de pessoas que controlam todos esses segmentos da sociedade e conspiram de uma forma muito grande para que o cristianismo e para que as pessoas que servem a Deus e seguem a Deus sejam extirpadas e eliminadas da terra. É interessante que existe um trabalho muito forte por parte das forças malignas de remover a ideia de Deus da sociedade, fazer com que o ser humano não creia mais em Deus e desse jeito ele consiga substituir por uma nova religião. E aí essa religião a gente pode dizer uma religião laica, né? Uma religião aí secular. Eu estou lendo o livro do um teólogo que ele fala a respeito das ideologias políticas e ele fala aí das religiões, desse tipo de religião secular que são aí as ideologias, né? Então, dizem os homens no seu coração, eles riem, os reis da terra conspiram contra aqueles que servem a Deus e contra o ungido que é Cristo. Tudo aquilo que se levanta contra Deus, queridos, é o espírito do anticristo. A gente consegue perceber aqui, neste Salmo capítulo 2, um espírito que rege atrás dessas pessoas. Algo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tudo aquilo que se chama Deus, aquilo que menciona o nome de Deus,
os reis da terra se levantam e conspiram contra o ungido de Deus, tentando removê-lo, tentando destruí-lo, tentando sujar a sua imagem, tentando, de alguma forma, perseguir aqueles que o seguem e eliminar da sociedade, seja por coerção ou seja por uma ação direta no físico, eles vão tentar maquinar coisas para que Deus seja removido dos corações e das mentes das pessoas. Mas o texto nos dá uma esperança. No verso 4, diz: ri-se aquele que habita nos céus. A Bíblia diz que o Senhor não nos olha conforme a nossa estrutura, porque Ele sabe que nós somos pó. E sabendo que nós somos pó, o Senhor sabe que nós somos uma poeira que hoje nasce, hoje está e amanhã não está. Nós somos como a erva do campo que hoje nasce e amanhã é jogada no fogo. Isso é a vida humana. E na tentativa, por mais que os reis da terra tentem controlar as situações do mundo, tentem controlar as pessoas, criar sistemas, né? O anticristo vai fazer isso, criar um modo para que as pessoas sejam totalmente controladas. Isso não vai durar muito tempo e eles não conseguem. É interessante porque, se a gente analisar o governo do anticristo, o governo do anticristo é só 7 anos. E por que é só 7 anos? Porque é um controle e uma maquinação de mal tão grande e tão apertada que não duraria muito tempo, e não dura muito tempo. O próprio governo do anticristo vai se destruindo na medida em que ele vai avançando, e ao ponto que Jesus vai intervir no final. E essa nossa esperança, na sua ira ao seu tempo lhes dá a falar, e no seu furor os confundirá. Haverá um dia em que o Senhor vai estabelecer o seu juízo sobre a terra. E se Deus estabelece esse juízo sobre a terra, é sinal também do seu amor para aqueles que o seguem. Porque se Deus deixasse tudo batido, Deus deixasse assim como se nada tivesse acontecido, Deus acaso seria um Deus justo? Não. Nosso Deus não é injusto. Deus não vai deixar nada deixado passar. Nosso Deus não vai fazer com que as pessoas que o seguem sofram injustamente. Pode ser que nesta vida nós não venhamos a receber a justiça do Senhor, mas haverá um dia que aqueles que estão planejando o mal e maquinando, intentando contra o Senhor para levantar uma figura que vai tentar assumir o papel de Jesus Cristo, essa pessoa vai ser julgada pela vara do Senhor. A ira do Senhor vai ser derramada sobre estas pessoas. Você pode pensar assim: meu Deus, mas esses ditadores, essas pessoas que tentam controlar o mundo, eles maquinam tantas coisas ruins e nada acontece, eles nunca são pegos. A gente vai ver isso lá no Salmo 73, talvez a desesperança da pessoa, muitas vezes em relação ao mundo, e o mundo é desesperador ao olharmos para ele. Por isso que a palavra vai dizer para nós: olhai para o alto, porque é de lá que vem a vossa salvação. A salvação do cristão não vem das coisas terrenas, mas a nossa salvação vem do alto. Porque um dia, com a vara, no verso 9, olha só, antes disso, eu, porém, no verso 6, constituí o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Quem é esse rei? Cristo. O próprio Cristo constituiu, o próprio Deus formou para si o seu rei, que é a pessoa da Trindade, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Ele disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Está lá escrito em Hebreus essa citação desses salmos. E pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades por tua possessão. Com varas de ferro as regerás e a despedaçarás com o vaso do oleiro. As nações serão esmigalhadas, segundo o texto, e aqueles que não seguirem a ordem desse Senhor estarão em maus lençóis. Graças a Deus que nós temos a confiança no Senhor. No verso 10, ele vai dar uma resposta. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Não parece muitas vezes que os juízes da terra, e aquilo que a gente tem visto nos últimos dias, os juízes da terra têm feito justiças erradas,
Vocês sabiam que uma das coisas que o anticristo mais quer fazer na vida é a abolição da justiça? O homem da iniquidade. E olha só que interessante. Iniquidade é o conceito contra, né, o contrário de equidade. Equidade é o mesmo que equilíbrio. E o que é o símbolo do equilíbrio? É a balança. É a justiça. Iniquidade é o mesmo que injustiça. O anticristo vai abolir todo o sistema jurídico que nós conhecemos. Essa ideia de direito, propriedade privada, direitos civis, a subversão da ordem, é a desordem como lei, é fazer aquilo que você quer fazer desde que seja o pior de tudo. Essas pessoas, esses juízes que vão trabalhar nisso, que vão fazer a subversão da ordem, a subversão da sociedade, esses que tramam formas e formas de você transformar a sociedade num reino terreno, que governado por Satanás e pelos valores morais de Satanás, esses um dia vão ser castigados. Não haverá outras pessoas, não haverá outro final para esse, senão castigo eterno, porque esses conscientemente trabalham para aquilo que é mal. E muitas vezes se travestem de cristãos e conservadores, o que é interessante disso. Então, agora, pois, sede prudentes, reis da terra. Ele está dando um aviso. Enquanto vocês têm tempo, façam aquilo que é o bem, porque Deus pagará a cada um segundo o fruto das suas obras, diz a palavra. Né? A Bíblia diz que Deus esquadrinha o coração do homem e prova-lhe os rins. Algumas versões dizem prova os pensamentos, mas eu gosto da versão prova-lhe os rins. Não existe nada mais doloroso do que uma dor de rim. Então Jesus faz isso. Prova os rins dos homens para saber qual é o fruto das suas obras. E no 12 diz, beijai o filho para que não se irrite. Isso aqui é um exemplo da grandeza e da majestade do Senhor. Beijai a mão do Senhor enquanto ele está no caminho, para que ele não se ire. É melhor você ser amigo do leão do que você estar cruzando o caminho dele. Eu vou dizer um negócio para vocês. A nossa esperança é que nós temos um leão muito forte que há de nos proteger e que há de vingar tudo aquilo que nós venhamos, por acaso, a sofrer e padecer pelo nome do Evangelho. Se eu não me engano, é Leonard Ravenhill ou David Wilkerson, não lembro qual deles que diz essa frase. O céu está disposto a pagar qualquer prejuízo que venhamos a ter em prol do Evangelho e de seguir a Jesus. O céu está disposto a pagar qualquer prejuízo. Não haverá nenhuma injustiça no céu. Pode ser que você tenha aqui nessa vida perdido casa, perdido carro, perdido muitas coisas, posições, porque você não se curvou àquilo que era do mundo, você não intentou mal contra alguém, você não se assentou na roda do escarnecedor, como diz o texto do capítulo 1, você não fez aquilo que os homens esperavam que você fizesse, mas você fez aquilo que Deus ordenou. O céu está disposto a pagar e o Senhor trará justiça naquele dia. Pode parecer que está demorando, mas espera que Jesus está voltando. E aquilo que a gente está vendo no mundo hoje, toda tristeza, toda dor e toda angústia, um dia vai cessar. Esta é a palavra de vocês que eu peguei para vocês hoje. Separei hoje no Salmo de número 2. Que Deus abençoe você e obrigado pela sua audiência. Até a próxima.